Pessoal, vamos começar mais uma aula, certo? E essa aula de hoje ela será muito legal, cheia de aventuras, cheia de acontecimentos legais, porque vamos falar sobre as grandes navegações que marcam o deslocamento dos europeus para outros continentes, que marcam novas conquistas, que marcam novas mudanças no cenário europeu, no cenário mundial. Então se liga nessa aula, porque essa aula, de fato, ela é muito curiosa e muito importante para a história mundial. Pessoal, esse assunto, grandes navegações ou expansão marítima comercial europeia, é um assunto muito relevante e nós vamos pontuar aqui algumas coisas em relação a tudo isso. Vamos inicialmente falar de alguns fatores que impulsionaram as navegações, certo? Vamos discutir um pouco sobre isso. Primeiro, na Europa, houve uma grande intensificação de atividades comerciais e um forte crescimento da centralização da economia e das práticas mercantis. A Europa viveu então um período de reordenação econômica entre os séculos XV e XVI, promovido pelo desenvolvimento e fortalecimento da burguesia. Diante dessas mudanças, dessas transformações que ocorrem na Europa, primeiro a ascensão da burguesia, o fortalecimento do Estado, da figura dos reis absolutistas, o renascimento comercial, passou a ter uma necessidade muito grande, principalmente a burguesia, de encontrar, a primeira coisa muito interessante, novas rotas comerciais que tivessem acesso às especiarias e a terras que fossem ou que possibilitassem o desenvolvimento agrícola. Além disso, havia também toda uma procura por novos fornecedores de matérias-primas, havia uma busca também muito intensa por metais preciosos. Naquela época, os estados monárquicos, as monarquias nacionais, elas focavam sua atenção em metais preciosos, porque isso gerava riqueza para o Estado dentro da proposta do mercantilismo. Então, essa prática que a gente chama de metalismo, de a busca por metais preciosos, era uma das características interessantes, ou das mais importantes dessa prática mercantil, que era financiada e apoiada pelos Estados absolutistas da Europa. A intenção também nessas grandes navegações era ampliar o mercado de compradores de produtos europeus, era ampliar o mercado consumidor, ampliar as regiões que iam explorar os produtos europeus. O fator político também foi muito importante para essas grandes navegações. Houve o grande apoio dos grandes reis a essas viagens marítimas. Enquanto a burguesia financiava essas viagens, os reis chegavam nessa empreitada para legitimar, para ganhar pessoas que o apoiassem nesse movimento, porque eu vou falar disso mais na frente. Havia um imaginário europeu muito difícil naquele período, então navegar e promover essas grandes navegações gerava muita dificuldade. Então essa ação dos reis em ajudar, em cooperar nessas grandes navegações, nessas empreitadas, fazia com que houvesse uma grande demanda de pessoas, de marujos. Também era importante porque trazia um retorno comercial lucrativo para o Estado, que era de grande interesse também para esses reis absolutistas. Vale salientar que o mercantilismo, que era o principal modelo econômico então desse período, é exatamente essa forte influência do Estado no controle da economia. Além do fator econômico e político que eu citei aqui, havia também um fator religioso. Havia interesse do clero católico em expandir a fé católica, ou seja, difundir o cristianismo a partir das grandes navegações. Mas nessa época havia algumas dificuldades para as nações europeias em navegar, em manter esse comércio, porque o centro econômico do mundo até então era o Mediterrâneo, controlado pela Península Itálica. E nessa região, o único país da Europa que tinha facilidade exatamente de explorar era a Itália, porque ela tinha uma próxima ou uma forte relação com os muçulmanos que também participavam desse comércio. Era difícil porque as taxas eram muito altas, os impostos eram muito altos para se navegar naquele período. Então, buscar novas rotas comerciais pareceu algo muito mais viável para alguns países da Europa, como a Portugal e Espanha, que vão ser pioneiros, Inglaterra, França depois, e até eu vou tratar daqui a pouco por que Portugal e Espanha foram pioneiros. Mas esses países começaram a ver novas possibilidades. Nessa perspectiva, vamos procurar novas rotas comerciais. Uma influência muito importante também que as grandes navegações tiveram foi a influência do Renascimento, a nova visão de mundo. Porque o Renascimento ele vai romper um pouco com aquela visão mística, com aquela visão que se tinha da Idade Medieval. Por exemplo, um dos pontos relevantes do Renascimento foi combater a ideia da Terra plana.
Porque o que gerava no imaginário europeu muita dificuldade de navegar, até se você pegar um mapa medieval você vai perceber isso, era olhar para o horizonte e imaginar que aquilo ali era um grande abismo. E a igreja usava isso para dizer que era a ideia de inferno, havia a compreensão no imaginário europeu de monstros marinhos, dragões, monstros no mar. Eu tinha um mapa do século XII que tinha esses desenhos no mapa. Então, esse imaginário europeu dificultava muito essas concepções. Então, com o Renascimento, com esse combate da ideia da Terra plana, com a percepção agora que a Terra é redonda, com esses avanços na visão que se tinha na Idade Moderna, combatendo até a perspectiva da Idade Medieval, vai encorajar, vai impulsionar também as grandes navegações. Por exemplo, quando Cristóvão Colombo ele resolveu investir nessa empreitada, ele observou a sua estratégia de navegação a partir de uma laranja, na compreensão agora que a Terra era redonda e não plana como era difundida no medievo. E aí essas grandes navegações, devido até esse renascimento cultural, essa nova visão de mundo, possibilitou muitas inovações técnicas nesse período. Por exemplo, a bússola, a invenção do período, o astrolábio, que era um invento muçulmano, que você conseguia, se eu não me engano, ter uma noção dos astros e com isso facilitava a compreensão de tempo, de horário. A bombarda, né? A pólvora também é uma invenção desse período. Papel, imprensa, essas invenções elas foram muito importantes porque nas grandes navegações, navegar naquela época era difícil, mas quando se tinha não se registrava. É tanto que o principal referencial que se tinha naquele período de registro de grandes navegações, de chegar ao Oriente, por exemplo, era de Marco Polo, que navegou muito antes de Colombo, de Cabral, de outros navegadores, tanto espanhóis como portugueses. Havia também outras inovações, como a caravela, a vela triangular. Essas embarcações, por mais que fossem comparadas às de hoje, muito pequenas, muito inferiores, mas para a época eram grandes avanços, né? As caravelas, principalmente as caravelas portuguesas. Vamos falar aqui então agora sobre o pioneirismo de Portugal. Por que Portugal foi pioneiro? A primeira coisa, Portugal vai ter uma localização geográfica muito privilegiada. Tanto de quando eles elaboram sua rota para chegar ao Oriente, eles vão se aproveitar da expansão do Atlântico e da sua localização muito privilegiada para poder traçar a rota que vai atravessar todo o contorno africano para chegar ao Oriente. A ideia de Portugal era exatamente fazer esse contorno africano e chegar no Oriente, nas Índias Orientais. Portugal vai ser, por exemplo, o primeiro estado centralizado, o primeiro a formar a ideia de monarquia absolutista. Se eu não me engano, era na Revolução de Aves, né? Nessa revolução houve, de fato, a concentração do poder nas mãos do rei, que favoreceu também a esse investimento, a essa empreitada nas grandes navegações. Houve também o desenvolvimento técnico, náutico, promovido pela Escola de Sagres. Apesar que, historicamente, pela historiografia, dizem não há uma certeza absoluta de que tenha existido essa escola, mas alguns estudiosos apontam que essa escola de Sagres existiu, que era uma escola em que formava pessoas com conhecimento náutico, geógrafos, cartógrafos. Isso também tem impulsionado Portugal a ser pioneira nesse processo de grandes navegações. A burguesia portuguesa também estava muito interessada no projeto marítimo e se aliou fortemente aos reis nessa empreitada, juntamente com a igreja. E Portugal começa sua navegação exatamente contornando a África para chegar ao Oriente. Nisso também possibilitou a Portugal a estabelecer várias colônias na África, inicialmente por Celta, em 1415. O ciclo oriental de navegação portuguesa começou com a tomada de Celta, como eu já citei, depois do Cabo Bojador, em 1434, o Cabo das Tormentas, com Bartolomeu Dias, em 1488, o caminho marítimo para as Índias, com Vasco da Gama, em 1498, finalmente chegam às Índias, e Cabral, que nessa viagem também para o Oriente, mas desvia a rota e vem para o Brasil, para a América, em 1500. Então, como eu disse para vocês, o projeto português era atravessar o períplo africano para chegar nas Índias Orientais. A Espanha, somente em 1492, começou seu projeto expansionista, e isso se deve muito à Guerra de Reconquista. A Espanha sofria muito com a presença dos muçulmanos e a Guerra de Reconquista possibilitou novamente a unidade, apesar que existiam alguns reinos, mas a unidade territorial sob o domínio espanhol. E os reis, principalmente o rei de Castela e Aragão, investiram nas grandes navegações espanholas.
O ciclo de navegação espanhola focava no seguinte: se a Terra é redonda no imaginário europeu, agora imaginário influenciado pelo Renascimento, é muito mais fácil chegar no Oriente indo pelo Ocidente. Então, o ciclo de navegação pensado por Colombo era exatamente esse. Mas só que naquela época não se tinha conhecimento da existência do território americano. Nessa viagem de indo pelo Ocidente para chegar no Oriente, Colombo se depara com a América. Só que alguns estudiosos entendem que Colombo não acreditava ser América, achava que eram as Índias. Por isso que há um mito, há uma ideia de que o nome índio é originário disso. Ele acreditava que estava nas Índias e deu o nome de índio por causa disso. Assim que Portugal e Espanha conseguem ter esses domínios, Alexandre VI, que era o Papa na época, ele assina a Bula Intercoiteira de 1493. Essa bula intercoiteira deixava mais ou menos o território a 100 léguas, né, a distância do território americano para o continente africano, e essa diferença era exatamente para separar o território que pertencia à Espanha e o território que pertencia a Portugal. Interessante que essa divisão não permitia que Portugal tivesse direito sobre nenhuma terra aqui na América. Mas depois de algumas divergências entre portugueses e espanhóis, e havia também algumas divergências entre outros países que não aceitavam esse monopólio espanhol e nem português, Alexandre VI assinou o Tratado de Tordesilhas um ano depois, que afastava mais 370 léguas de Cabo Verde. E isso possibilitou que Portugal tivesse agora não só a África, mas também tivesse um pedaço da América. E esse pedacinho da América que vai ficar sob domínio português é exatamente a parte onde pega o Brasil. Uma curiosidade aí quando formos trabalharmos a história do Brasil. Outras nações depois começaram esse processo de navegação, como França, Inglaterra, Holanda. Até quando foi feito o Tratado de Tordesilhas, era muito questionado por esses países o domínio ou monopólio espanhol e português. Esses países vão se concentrar na exploração e domínio, principalmente da América do Norte e da América Central. Uma das consequências mais importantes dessas grandes navegações, com certeza, vai ser a formação das colônias na América, na África, esse pacto colonial onde dava exclusividade a essas metrópoles. Isso também vai fortalecer muito o capitalismo europeu. O mercantilismo gerou a proliferação de bancos e companhias de comércio na Europa para financiar toda essa exploração da América, da África, da Ásia. Uma das outras consequências também muito fortes das grandes navegações vai ser a escravidão. A escravidão reaparece a partir do século XV. Então é isso, galera. Trabalhamos aqui nessa aula sobre as grandes navegações, o que impulsionou, o que levou às grandes navegações. Depois trabalharemos essas regiões exploradas. A gente vai trabalhar a história do Brasil, então a gente vai entender um pouco desse Brasil que vai ser colonizado por Portugal, a chegada dos espanhóis, como foi esse processo de colonização dos espanhóis na América. Então, muito obrigado. Fique conosco aí, se inscreva no nosso canal para você ter acesso a outros materiais. Um grande abraço.